Jesus ontem dizia, né? Essas almas que veneram e glorificam a misericórdia do Senhor, que também o consola, o conforta. Hoje, no 8º dia, nós temos uma nova intenção. Jesus pede a Santa Faustina: hoje traze-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulhe-as no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Ó, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas a esmola do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Isso Jesus disse a Santa Faustina, quando ela pela primeira vez se preparou rezando essa novena. Como Jesus disse para nós também rezar essa novena, então hoje ele diz a nós, rezemos nós novamente essa intenção. Hoje traz-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Que as correntes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas da minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Ó, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas a esmola do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Pode sentar um instante, vamos refletir um pouquinho sobre isso que o Senhor nos pede hoje. As almas que estão na prisão do purgatório. Parece nos assustar um pouquinho, né? Prisão do purgatório. O que é esse purgatório? O que significa tudo isso dentro também do ensino da igreja? Primeira coisa que precisa ficar bem clara: o purgatório não é um destino. Nós não somos destinados ao purgatório. Purgatório é uma passagem para aqueles que, vamos dizer assim, estão indo para o céu, mas pararam num lugarzinho não muito legal, pegaram um atalho aqui e ali, né? Não erraram o caminho, mas não chegaram direto, né? Resolveram fazer uma paradinha antes, né? E se resolver fazer uma paradinha antes, às vezes não é por desejo nosso. Assim, espero que ninguém deseje chegar só no purgatório, né? Espero que todos vocês queiram ir para o céu, né? Tem alguém que não quer ir para o céu? De repente tinha que dizer: pois então não perca tempo, né? Ou fazer um sermão mais forte para quem sabe a misericórdia tocar. Brincadeiras à parte, Jesus não quer que nenhuma alma se perca, né? Então não estamos aqui fazendo propaganda do inferno, não, de jeito nenhum. E tomara a Deus que esteja vazio. Mas indo para o céu, né? Nós nem sempre temos uma consciência tranquila, nem sempre temos, né, tudo acertado já na nossa vida. Às vezes queremos fazer coisas boas, ofendemos os outros, tomamos um atalho, né? Sabíamos que precisávamos suportar mais um pouquinho, mas lá vai uma palavra mais forte, né? Uma falta de caridade ali, um coice lá, assim, né? Meio sem querer. E aí nós dizemos: o sabe, padre, eu até não queria fazer isso, mas também se quisesse, né? Tinha que se converter mais rápido, né? Porque se alguém quer fazer o mal, por favor, né? E nesse sentido, as nossas imperfeições muitas vezes apontam que nós ainda não temos aquele sentimento do coração do Senhor, não compartilhamos daquelas almas mansas e humildes, piedosas, fiéis, que em toda a circunstância vivem somente o que o Senhor ensina. Em outras palavras, não somos santos de altar, né? Às vezes tem alguém que vem confessar e aí a pessoa não sabe falar dos pecados, né? Assim, não tem nada especial.
Aí pergunta, é para pôr do lado de Nossa Senhora ou de São José? Né? Consciência de que nós sabemos que precisamos melhorar alguma coisa nos ajuda a buscar também vencer os nossos defeitos, né? Não é nenhum mal acharmos pecado na nossa vida, acharmos imperfeições. Significa que estamos buscando e que nos consideramos ainda não prontos, ainda não acabados. Até porque, né, enquanto estamos no céu, somos chamados à conversão. Como disse São Pedro, o tempo da longanimidade de Deus, ou seja, o tempo da demora de Deus, é o tempo da misericórdia, é o tempo para nós nos encontrarmos com a graça de Deus, convertermos ainda mais o nosso coração e melhorar o nosso destino, a nossa rota, o nosso caminho, a nossa meta, né? Para, quem sabe, né, purificar o nosso amor e não pararmos também no purgatório, não precisarmos fazer escala para ir para o céu, né? Vamos dizer assim que o purgatório é uma escala para ir para o céu. Nós gostamos de ter voo direto, né? Mas às vezes tem escala e escala indesejada. Tem gente que gosta de fazer escala, nem sempre está muito certo. Se dá eu vou na igreja, se dá eu rezo, né? Esse tipo de gente vive fazendo escala. Então, talvez vai fazer uma escala antes de chegar no céu também, né? Quem sabe agora vai, não, eu quero ir primeiro para as coisas de Deus, não vou fazer escala, né? Tinha umas igrejas por aí que na hora da homilia tinha gente que saía para fumar um cigarro, né? Mas isso é só no interior, né? Longe daqui. Acho que pro bar não iam tomar um gole na hora da homilia, né? Porque já seria demais. Mas depois da missa, antes de ir para casa, eles faziam escala no boteco, né? Em todo caso, o Senhor quer que nós procuremos buscar o céu sem fazer escala, né? E esse purgatório, essa prisão que o Senhor nos fala, não é um castigo de Deus, é algo que a justiça o exige, como diz a própria passagem aqui, né? Eu não desejo o purgatório, mas a minha justiça o exige. Nós, às vezes pensamos, justiça ou misericórdia, né? Pensamos assim, como entender isso tudo? Mas uma coisa é muito clara: não existe misericórdia sem justiça. Santo Tomás de Aquino já orientava isso, né? A justiça, quando ela é desprovida da misericórdia, ela pode se tornar cruel, porque vamos ser justiceiros, mas não teremos caridade com a outra pessoa, né? Então vamos querer corrigir, né? Julgar, mas nem sempre lembrar da caridade, do castigo, do bem da outra pessoa. Então a justiça sem a misericórdia, ela é cruel. Mas a misericórdia sem a justiça conduz à devassidão. Por quê? Porque se alguém é só bonzinho com seu filho, quando é que o filho vai aprender que existe coisa certa e coisa errada na vida? Então essa misericórdia, que às vezes tem gente que acha que tudo bem, tudo certo, isso não é misericórdia, né? Isso é um permissivismo, muitas vezes, né? Uma roupagem aí dada na pele do bonzinho, mas que muitas vezes não está pensando no bem da outra pessoa, porque a misericórdia do Senhor nunca despreza a justiça, mas não deixa que aquela alma padeça. A misericórdia visa o bem, e o principal bem da nossa vida qual é? A vida eterna. Então, se alguém, né, usa da misericórdia para que outra pessoa, precisa pensar: esse meu ato, essa minha atitude, está ajudando essa outra pessoa a ir para o céu? Porque isso sim vai nos ajudar de fato a perceber se nós compartilhamos da misericórdia no sentido mais profundo, ou somente damos aquela esmola sem olhar para o rosto da outra pessoa, como diz o Papa Francisco, e só para nos livrar dela. Toma aqui, né? Nem que seja um valor alto, mas pelo menos não me enche o saco, né? Às vezes nós temos atitudes assim, que mais pensam em nós do que na outra pessoa. Isso expressa que estamos querendo ainda, né, somente livrar a nossa barra. A misericórdia, ela é mais profunda do que isso. E por isso, também na questão do purgatório, a justiça prepara essa pessoa para viver melhor a misericórdia, a grande misericórdia que é o céu. Estas almas estão na prisão do purgatório, como diz essa intenção,
por aqui na terra ainda não terem vivido aquilo que é próprio do Senhor, não terem ainda se reconciliado plenamente lá no fundo do seu coração. Pensemos que dois compadres brigaram aqui na terra. Eles até se confessaram, mas ainda não conversam, né? Um pediu perdão para o padre, mas eu acho que lá no fundo ele estava errado, né? Não sei, eu vejo aquela pessoa, me dá um arrepio ainda, eu fico meio estranho assim. Acho que ainda não está 100% esse meu perdão. Essa pessoa se confessou, não está em pecado grave, mas morre. Já pensou ela ir para o céu e ficar a eternidade alimentando aquele herança da outra pessoa? O pior castigo da nossa vida seria ir para o céu sem purificar o nosso amor. Porque aí nós alimentaríamos todos esses ranços, essas picuinhas que a gente tem por aí, né? E aí não ia ter para onde fugir, porque no céu tudo vai ser muito melhor, sem dúvida, né? O conhecimento, a visão, a distância. Mas aí está lá aquela pessoa que eu não queria aqui, né? Então, nesse sentido, esse purgatório é uma ciência muito clara que a pessoa tem de tudo aquilo que ela fez que ainda não foi da vontade de Deus. E claro, o maior desafio às vezes será pensar, poxa, eu podia ter me purificado melhor lá na terra, né? Uma das coisas que estas almas mais sentem é saudade de Deus, porque sabem que Deus existe, têm certeza plena disso, porque estão indo para o céu, mas não conseguem senti-lo. Às vezes nós aqui na terra somos abatidos por essa dúvida, por essa saudade, por essa incerteza, e quando nós perseveramos, apesar das contrariedades, nós estamos reafirmando o valor da nossa fé, e não somente dos afetos, como dizia ali a oração que rezamos nessa missa. E nesse sentido, buscando as coisas espirituais, vamos além daquelas situações que às vezes nos apontam o vazio, a dúvida, a incerteza. Mas no purgatório, aqueles que não purificaram tudo isso aqui na terra precisarão, sem dúvida, purificar seu amor, precisarão lapidar o seu coração para ser mais semelhante ao do Senhor, para assim também poderem desfrutar da eternidade com alegria, né? Porque se aqui na terra eu não sou alegre de estar na presença de certas pessoas, aí lá no céu, o lugar da alegria, de compartilhar as bênçãos de Deus, o meu sentimento não seria compatível, vamos dizer assim, né, com aquilo que é próprio do banquete celeste, do banquete divino. Então, por isso, o purgatório também é uma graça de Deus. Nos ajuda a viver o céu de maneira mais plena. Aliás, a nossa realidade abaixo da terra é uma realidade da graça de Deus, porque até mesmo a expulsão do paraíso foi misericórdia do Senhor. No paraíso existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. E se o ser humano se alimentasse da árvore da vida, ou seja, vivesse eternamente com o pecado, qual seria, né, o nosso futuro? Viver eternamente pecadores, viver para sempre com a maldade no nosso coração, sem conhecer a graça de Jesus, seria um grande castigo para nós. Nesse sentido, Deus, na sua bondade, nos coloca esse estágio de purificação. E nós, como católicos, intercedemos por essas pessoas. Nós cremos na comunhão dos santos. Nós, igualmente, rezamos por aqueles que partiram. Em cada Santa Missa, pedimos pelos falecidos. E a Igreja, inclusive, diz que nós podemos oferecer as indulgências para as almas dos falecidos. Existe a indulgência da oitava de finados, que pode ser oferecida somente para os falecidos, se for feita naquela condição da visita ao cemitério. Mas existem indulgências que nós podemos alcançar todos os dias do ano e que podem ser oferecidas ou por nós mesmos ou pelos falecidos. E essas indulgências, a condição é, por exemplo, meia hora de leitura piedosa da Sagrada Escritura, meia hora de adoração ao Santíssimo, seja ele exposto ou não aqui na igreja, rezar o terço na igreja ou com mais alguém, são indulgências plenárias que nós podemos alcançar.
As jaculatórias, por exemplo, Jesus, eu confio em vós, são indulgências parciais. Rezar o ângelus, outras orações piedosas e devotas, são indulgências parciais que nós podemos oferecer por nós ou pelas almas do purgatório. Mas, vos digo, será uma caridade maior oferecer pelas almas do purgatório do que por nós mesmos, porque Deus não deixa em vão aquilo que seus filhos oferecem. E existe outra realidade muito interessante. As almas do purgatório, elas rezam, e rezam muito, mas não podem rezar por elas mesmas. Isso é muito interessante, porque se nós somos chamados a viver aquilo que é próprio do Senhor, tomar a cruz do Senhor e não a nossa e segui-lo, quando nós passamos a pensar que o Senhor pensa em nós antes de pensar nele, nós também vamos buscar a salvação dos outros, nós vamos procurar viver a caridade e a fraternidade. Agora, se alguém é egoísta, só pensa em si, esse não tem coração ainda para entrar no céu. Por isso, as almas do purgatório, elas podem até interceder por nós, mas por elas mesmas não, porque elas já têm essa ciência de que quando o amor se volta somente contra si mesmo, ele é estéril, é egoísta. Já o amor de Cristo é partilhado, ele visa o bem das outras pessoas. Conta-se uma historinha de uma pessoa que viveu, ela era uma senhora meio anãozinhos assim, e morreu, foi para o julgamento individual, porque depois da morte a igreja nos ensina que nós vamos passar por um julgamento, por um crivo ali, se nós fomos dignos de caminhar para o céu ou se nós rejeitamos o céu. E o anjo da guarda estava ali junto com São Pedro, dizendo: olha, São Pedro, essa pessoa, tudo bem que ela era meio ranzinza e tal, mas um dia ela deu um pé de cebolinha para alguém, acho que essa foi a única caridade da vida dela, e ela pode entrar no céu. São Pedro disse: olha, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que essa senhora deu aquele pé de cebolinha somente porque estava sobrando na horta dela e ela ia jogar fora. Então, como ela já não dava mais importância para esse pé de cebolinha, por isso que ela deu para aquele pobre esse pé de cebolinha. Aí o anjo disse: pois olha, São Pedro, nós vamos fazer uma prova, vamos colocar esse pé de cebolinha na beira do céu. Se ela conseguir entrar no céu com esse pé de cebolinha, ela se salva. Vamos ver se ela só pensava nela ou se pensava nos outros também. E aí lá vai essa senhora, se agarra no pé de cebolinha e começa a subir. Aí ela percebeu que alguém se agarrou nas pernas dela que também queria entrar para o céu. Ela: é meu, e jogou os outros para baixo, arrebentou a cebolinha. Não pode entrar no céu, Brincadeiras à parte, mas às vezes nós temos um coração assim que só pensa em nós. Por isso, lembremos, ninguém pode salvar-se a si mesmo. Quem nos salva é o Senhor. Somente Jesus nos salva. Nós não somos autores da nossa salvação. Nós não somos autossuficientes. Precisamos de Deus que criou o mundo, que nos deu as graças, que nos deu as bênçãos, que também quer nos dar a salvação, quer nos dar o céu. Nem sempre sabemos aproveitar isso. Às vezes queremos fazer escala. O Senhor quer nos dar a passagem direta para lá. Busquemos essas graças para termos a passagem direta para o céu. Conheçamos cada vez mais a misericórdia, nos deixemos apaixonar e banhar por ela. Deixemos que essa misericórdia transforme a nossa vida, inunde o nosso coração, para buscarmos a maior graça de Deus. E como disse, o purgatório não é destino. Destino é o céu. Antidestino é a perdição, É aqueles que não aceitam o bem, rejeitam de todo o coração. Não é da vontade de Deus. Acolhamos as intenções que trazemos para essa novena. Podemos cantar enquanto as intenções entram. E vamos também reafirmar no nosso coração esse desejo sincero do céu. Esse Senhor que quer nos dar a sua graça, que concede pela igreja o tesouro das indulgências para afastar o mal destas almas. E depois em casa, vocês podem ler o número 20 do Diário de Santa Faustina, onde ela relata um pouquinho do que ela viveu. Cantemos um pouquinho.